E agora nós vamos falar que o governo do estado está alertando sobre a utilização correta de agrotóxicos nas lavouras para evitar morte de abelhas e de outros insetos. Veja a matéria. Os agrotóxicos são essenciais para garantir o bom desenvolvimento das plantas em qualquer produção. Porém, o uso inadequado pode trazer riscos ao meio ambiente. Segundo Gessé de Oliveira, gerente de Defesa Sanitária Vegetal da Idaron, os perigos da utilização incorreta podem acontecer quando o produtor é mal orientado e utiliza de forma errada o produto. Quando o responsável técnico, que é o engenheiro agrônomo ou técnico em agropecuária, que faz a receita do produto, o receituário agronômico, quando ele não cumpre a sua tarefa de receitar o produto certo para a praga certa e passar todas as recomendações ao produtor rural em relação ao horário de uso, temperatura, velocidade do vento, todas as orientações que são estabelecidas pela pesquisa agropecuária quando aquele produto foi proposto para resolver aquele problema específico daquela cultura. Ele destaca como é feito o controle de compra e da utilização do agrotóxico em cada produção. A pesquisa, a indústria apresenta o produto, né, para o IBAMA, para o Ministério da Agricultura e a Agevisa, a Anvisa, não a Agevisa, com a pesquisa que foi desenvolvida em cima do produto. E aí, depois de aprovado por esses 3 órgãos, ele é liberado para uso com uma bula que estabelece horário de aplicação, forma de aplicação, dosagem, quais são as culturas que ele pode usar, quais são as pragas que ele pode atacar nessas culturas. Então essas regras todas precisam estar claras e serem obedecidas pelo produtor rural e acompanhadas pelo responsável técnico. Nos últimos anos, alguns componentes de agrotóxicos, como o fungicida e o carbendazim, foram proibidos. Quando existe alguma alteração, algum caso concreto de acidente, eles disparam a pesquisa novamente e depois que eles pesquisam, eles verificam que é preciso fazer uma correção nas regras de uso daquele produto. Eles mandam a pesquisa para os órgãos de fiscalização federais, IBAMA, Ministério da Agricultura, a Anvisa, e para que eles alterem o uso, a forma de uso. Então, proíbem para determinadas culturas, ou bane completamente, ou altera a forma de aplicação do produto, como é o caso do tiametoxam. O tiametoxam, por exemplo, passou a ser restrito em Rondônia após decisão do IBAMA, que depois de uma década de reavaliação, restringiu o uso do agrotóxico em decorrência da ameaça que representa a insetos polinizadores, como abelhas e borboletas. Ainda de acordo com o gerente de Defesa Sanitária Vegetal, produtos contendo tiametoxam podem ser aplicados diretamente no solo ou no tratamento de sementes. Ou seja, a substância continuará a ser permitida, mas com restrições. Foi proibido para uso aéreo, só para pragas de solo direcionadas para solo, justamente para poupar os polinizadores. Ele também ressalta que as abelhas são extremamente importantes para a polinização na natureza e que, para controlar e proteger esses insetos, há programas voltados para isso. Nós estamos em implementação na defesa animal, no programa de defesa animal, de um programa relacionado à sanidade das abelhas e à defesa vegetal no controle e uso seguro de agrotóxicos. Então, através desse sistema que eu acabei de mencionar, relacionado ao controle do uso, a gente tem condição, e com a nova legislação de agrotóxicos que a gente aprovou ano passado, a gente tem condição de implementar mais medidas além do que a pesquisa propôs. Então, se determinada região você tem um apiário, a gente tem condição, de acordo com um levantamento que a gente pode fazer de campo, de estabelecer uma zona de segurança para que as abelhas possam trabalhar de uma maneira mais tranquila, sem o risco de serem atingidas por produtos agrotóxicos, que sejam tóxicos às abelhas. Não é todo produto que é tóxico. Tem produtos específicos que é tóxico, né? Inclusive, no interior do estado, aconteceu a morte de milhares de abelhas em cultivos em que o pesticida não seria indicado. Nós tivemos o caso agora, ano passado, na região da Zona da Mata, de apiários que morreram e pelo uso de fipronil, que é um produto proibido para pulverização foliar. Ele não pode ser pulverizado nas folhas e nas flores. Ele só pode ser utilizado
em culturas de uso de solo, né? Cultura que não tem tanto a presença da polinização. E aí houve uma mortalidade muito grande porque alguns produtores de café utilizaram o produto na área foliar. E aí as abelhas morreram. Então, esses produtores foram todos autuados, os responsáveis técnicos que emitiram as receitas também foram autuados porque eles não, porque a cultura que a receita recomendou não existia na propriedade, né? Só existia café, ele vendeu um produto que não era para café, ele tinha que saber disso, então ele foi multado também. Gessé salienta que a Idaron realiza ações para evitar que outros casos como esse aconteçam no estado. Até 2026, todos os produtores usuários de agrotóxicos, aplicadores, vão ter que passar por um processo, um curso de capacitação, que é o aplicador legal. Ele passa por um treinamento de alguns dias, de algumas horas, e ele só vai poder adquirir agrotóxicos daqui a alguns anos se ele tiver essa carteirinha de aplicador legal. De maneira a consolidar que não vai haver mais os usuários de produtos agrotóxicos que não tenham consciência plena das consequências do uso inadequado de agrotóxicos. Além disso, as ações também são voltadas quanto ao uso de drones. Todos os operadores de drone para uso agrícola, especificamente para pulverização aeroagrícola de produtos agrotóxicos, eles vão ser chamados do Estado, participar de vários eventos em que a gente vai apresentar as novas regras, inclusive ouvir deles também a procedimentalização dessas regras. Nós vamos ter um controle de trânsito desses equipamentos e para transitar eles têm que estar com todas as obrigações cumpridas em matéria de controle de uso, para que a gente saiba onde está acontecendo, como está acontecendo, quem está realizando, para que se um acidente acontecer a gente consiga fazer as punições administrativas e, obviamente, se houver dano ambiental, que aquele agente que cometeu aquele dano responda criminalmente na lei de crimes ambientais. Parabéns mais uma vez ao governo, auxiliando, incentivando e ao mesmo tempo vigilante para que possa cada vez mais preservar o cultivo de abelha e em homenagem inclusive aos nossos baluartes, corajosos apicultores.